A pena de talião. O Sr. Antônio B., escritor de mérito estimado por seus concidadãos, tendo exercido com distinção e integridade funções públicas na Lombardia, por volta de 1850, após um ataque de apoplexia, caiu em um estado de morte aparente que, infelizmente, foi considerada, como acontece muitas vezes, como morte verdadeira. O equívoco foi mais fácil ainda porque se acreditou perceber no corpo sinais de decomposição. 15 dias após o enterro, uma circunstância imprevista determinou que a família pedisse a exumação. Tratava-se de um medalhão esquecido por descuido dentro do caixão, mas o assombro dos assistentes foi grande quando, na abertura, verificou-se que o corpo havia mudado de posição, que estava revirado, e, coisa horrível, que uma das mãos fora em parte comida pelo defunto. Tornou-se evidente que o infeliz havia sido enterrado vivo, ele devia ter sucumbido sob os tormentos do desespero e da fome. O Sr. Antônio B., tendo sido evocado na Sociedade de Paris, em agosto de 1861, a pedido de um dos seus parentes, deu as seguintes explicações. 1. Evocação. R. Que desejais de mim? 2. Um de vossos parentes nos pediu que vos evocássemos, nós o fazemos com prazer, e ficaremos felizes se quiserdes nos responder. R. Sim, eu quero responder. 3. Lembrai-vos das circunstâncias da vossa morte? R.A. Certamente que sim. Eu me lembro, por que despertar essa lembrança do castigo? 4. É verdade que fostes enterrado vivo por engano? R. Isso devia ser assim porque a morte aparente teve todas as características de uma morte real e eu estava quase exangue. Não se deve atribuir a ninguém um fato previsto desde antes do meu nascimento. 5. Se essas perguntas são de natureza a vos causar desgosto, devemos interrompê-las? R. Não, continuai. 6. Gostaríamos de saber que sois feliz, porque deixastes a reputação de um homem honesto. R. Muito vos agradeço, sei que rogareis por mim. Vou esforçar-me para conseguir responder, porém, se não me for possível, um dos vossos guias habituais me substituirá. 7. Poderíeis descrever as sensações que experimentastes nesses terríveis momentos? R.O. Que dolorosa prova! Sentir-me fechado entre quatro tábuas, de modo a não poder mover-me, mudar de lugar. Não poder chamar, a voz não ressoando mais em um meio privado de ar. Oh! Que tortura de um infeliz que se esforça inutilmente para respirar em uma atmosfera insuficiente e desprovida da parte respirável. Pobre de mim! Era como um condenado à boca de um forno, exceto o calor. Oh! Não desejo a pessoa alguma semelhantes torturas. Não, não desejo a ninguém um fim como o meu. Pobre de mim! Cruel punição de uma cruel e feroz existência. Não me pergunteis em que pensava naqueles momentos, porém, eu mergulhava no passado e entrevia vagamente o futuro. 8. Dissestes, cruel punição de uma feroz existência, mas a vossa reputação, até hoje intacta, não faria supor nada parecido. Podeis nos explicar isso? R. O que é a duração de uma existência na eternidade? Por certo, procurei agir direito na minha última encarnação, mas este final eu o aceitara antes de retornar à humanidade. Ah! Por que me interrogar sobre esse passado doloroso que só eu conhecia, bem como os espíritos, ministros do Todo-Poderoso? Sabei, pois, já que preciso vos contar, que em uma existência anterior, eu havia emparedado uma mulher, a minha, e viva, em uma pequena adega. Foi a pena de talião que eu devia aplicar em mim. Dente por dente, olho por olho. 9. Nós vos agradecemos por terdes concordado em responder às nossas perguntas, e rogamos a Deus para vos perdoar o passado em atenção ao mérito da vossa última existência. R. Voltarei mais tarde, no entanto, o Espírito Erasto terá a bondade de terminar. Instrução do Guia do Médium. O que deveis retirar deste ensinamento é que todas as vossas existências têm uma dependência recíproca, e que nenhuma é independente das outras. Os cuidados, as confusões como as grandes dores que atingem os homens, sempre são as consequências de uma vida anterior criminosa ou mal empregada.
Entretanto, devo vos dizer que os finais de vida idênticos ao de Antônio B são raros, e se este homem, de quem a última existência foi isenta de repreensões, morreu dessa forma, foi porque ele mesmo havia solicitado esse tipo de morte, a fim de abreviar o tempo da sua erraticidade e atingir mais rapidamente as esferas elevadas. Efetivamente, após um período de perturbação e de sofrimento moral para ainda expiar seu crime horroroso, este lhe será perdoado e ele se elevará para um mundo melhor onde voltará a encontrar sua vítima, que espera por ele, e que já o perdoou há muito tempo. Sabei, portanto, tirar proveito desse exemplo cruel para suportar com paciência, ó meus queridos espíritas, os sofrimentos corporais, os morais, e todas as pequenas misérias da vida. P. Que proveito a humanidade pode tirar de semelhantes punições? R. Os castigos não são aplicados para o desenvolvimento da humanidade, mas para castigar o indivíduo culpado. Realmente, a humanidade não tem nenhum interesse em ver sofrer um dos seus. Neste caso, a punição foi apropriada à falta cometida. Por que existem loucos? Cretinos? Pessoas paralíticas? Por que existem aqueles que morrem no fogo? E aqueles que vivem anos nas torturas de uma longa agonia, não podendo viver nem morrer? Ah! Acreditai no que digo, respeitai a soberana vontade e não procureis investigar a razão das decisões da providência. Aprendei isto, Deus é justo e faz bem o que faz. Erasto, não existe neste fato um grande e terrível ensinamento? A justiça de Deus atinge sempre o culpado, e por ser algumas vezes tardia, ela não deixa de seguir o seu curso. Não é elevadamente moral saber que se grandes culpados acabam sua existência tranquilamente, e muitas vezes na abundância dos bens terrestres, a hora da expiação cedo ou tarde chegará? Compreendem-se penas dessa natureza não só porque estão de alguma forma sob os nossos olhos, mas porque são lógicas, nelas se acredita porque a razão as admite. Uma existência honrada, portanto, não exclui as provas da vida, porque as escolhemos ou aceitamos como complemento de expiação, é o saldo de uma dívida que se paga antes de receber o preço do progresso realizado. Se considerarmos quanto eram frequentes nos séculos passados, mesmo nas classes mais elevadas e mais esclarecidas, os atos de barbárie que hoje tanto nos revoltam, quantas mortes eram cometidas nessas épocas em que se escarnecia da vida do semelhante e em que o poderoso, sem nenhum escrúpulo, esmagava o fraco, compreenderemos quantos deles devem existir, entre os homens dos nossos dias, que têm o seu passado para purificar. Não nos espantaremos mais com um número tão considerável de pessoas que morrem vítimas de acidentes isolados ou de catástrofes gerais. O despotismo, o fanatismo, a ignorância e os preconceitos da Idade Média e dos séculos que se seguiram, deixaram para as gerações futuras uma dívida imensa que ainda não está liquidada. Muitas desgraças nos parecem imerecidas porque vemos somente o momento atual. A caridade é o caminho para a evolução. Por favor, deixe o seu like, comente e compartilhe para que mais pessoas possam conhecer o nosso canal. Muito obrigada.